Olá, pessoal, voltamos. Fiquem à vontade, bem-vindos ao programa Home Saudável. Nossa penúltima live, tá, do dia. O dia tá quase encerrando aqui pra gente, tá bom? Agora, aqui com a Priscila, nossa fono, que vai dar continuidade, então, tá, nas lives de hoje. Ela vai falar, então, um pouquinho sobre os cuidados com a audição, tá bom? Pri, com você. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados com a audição, como a Fê acabou de dizer. Espero que vocês aproveitem, é uma matéria que eu gosto bastante de explicar. Se tiverem qualquer dúvida, pode tirar dúvida, tá bom? No fim da live eu vejo o chat, vejo se alguém perguntou alguma coisa, tá? Então, o principal que eu vou começar é explicando como funciona a nossa audição. A nossa audição ela foi criada para nos alertar. O principal é para isso. Então, quando estou atravessando a rua, escutar uma buzina, o carro vindo, um telefone tocando, o bebê chorando, ela serve para nos alertar de perigo ou de informação. Quando esse som chega aqui dentro do nosso ouvido, ele é amplificado, ele vai passar lá por dentro do ouvido e ele vai chegar na nossa membrana timpânica, ou tímpano, como as pessoas costumam dizer. Essa membrana timpânica, ela é como se fosse, sabe o tambor? Ela é uma película assim, igual o tambor de uma bateria. Quando a gente vai olhar dentro do ouvido de vocês, a gente quer ver essa membrana timpânica, como que ela está. Grudado nessa membrana timpânica, tem três ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo. Eles ficam assim, ó, juntinho um do outro. E aí, na hora que o som chega, a membrana timpânica mexe esses ossinhos, assim, desse jeito. Aí, na hora que ela mexe esses ossinhos, todo o líquido que tem aqui em volta dela, ele se mexe, esse líquido. E aí, na hora que esse líquido se mexe, ele manda um sinal elétrico lá para o cérebro e o cérebro interpreta o nosso som. Viu que legal? Então, ele vem de uma energia aérea, se transforma para uma energia mecânica, depois a hidráulica e, por fim, a energia elétrica. Tudo isso dentro do ouvido. Eu resumi mais ou menos para vocês como que funciona a audição, tá bom? Porque ela é bem complexa, os nomes são muito difíceis, mas vocês não precisam saber. O básico que vocês precisam saber é isso. Qualquer alteração nesse caminho, em qualquer parte desse caminho, pode me dar um prejuízo, pode me dar uma perda auditiva. E é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Começando aqui da nossa parte externa. A primeira coisa que eu posso ter de prejuízo na minha audição é eu perfurar a membrana timpânica, nosso tímpano, que é aquela película que parece o tambor que eu falei para vocês. A maioria das pessoas acaba perfurando a membrana timpânica utilizando o cotonete ou uma tampa de caneta, na hora que pega assim, aí passa para limpar, para tirar a cera do ouvido. A nossa cera, ela serve como proteção e ela também serve como lubrificação lá de dentro do ouvido. O nosso corpo ele é tão inteligente que ele sozinho absorve toda a cera que tem dentro do ouvido. Se por qualquer motivo você achar que produz essa cera em excesso, aí você procura um médico chamado otorrino, que ele é responsável por fazer a limpeza, ou como as pessoas falam, fazer a lavagem de dentro do ouvido, tá? O ideal é não cutucar, não mexer, porque senão pode perfurar. Ah, mas você tá sentindo que tá coçando, que tá com uma cerinha aqui? Quando você sair do banho, você pega o seu dedinho, põe em volta de uma gaze ou de uma toalha, e aí você limpa até aonde o seu dedo alcançar. Já vai ser suficiente para fazer a limpeza, tá? Pode fazer isso depois do banho, porque lá dentro a cera vai estar um pouquinho mais mole. Normalmente a gente acaba usando água quente. Aí limpa até aonde o dedo alcançar, já vai ser suficiente para fazer a limpeza, tá bom? Então, a nossa cera ela é proteção. A gente tem que tomar cuidado quando a gente limpa com cotonete para não perfurar, tá?
Quando a gente faz algum esforço, a gente está numa piscina, num rio, no mar, a gente sai correndo e pula, essa gravidade muito rápida, essa alteração muito rápida na gravidade dentro do ouvido também pode perfurar o ouvido. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para que isso não ocorra quando for pular na piscina e tudo mais. O ideal é a gente mastigar assim para equalizar essa parte da TM do ouvido, essa pressão interna, tá bom? Então tem que tomar esses dois cuidados. Aí depois da membrana timpânica, que é a parte dos ossículos e do líquido que eu falei. Ali, quando o excesso de som, o som muito alto entra na nossa audição, aí pode prejudicar a audição. Então tem que tomar cuidado com o volume e a altura que vocês vão estar usando no dia a dia de vocês quando for utilizar uma música para assistir uma série, quando for utilizar dentro do carro, escutando música, num show, numa balada. Tem que tomar cuidado em todos esses ambientes. Se trabalhar, por exemplo, um secador de cabelo, esses sons muito altos de forma constante pode trazer um prejuízo na audição. Então, o ideal é evitar esses sons muito altos. Eu falo um pouquinho melhor sobre isso na minha live sobre fone de ouvido, a forma correta e a quantidade de horas por dia. Mas o ideal, recomendado, para vocês terem uma ideia, é de 6 a 8 horas por dia, uma audição, um som, um volume nível médio. Ou seja, esse som da fala mesmo que eu tô falando com vocês agora. Se passar disso, aí acaba diminuindo a quantidade de horas por dia, tá bom? Então tem que tomar cuidado com o excesso de volume. Falei aqui primeiro do cotonete, de fazer esforço, pular na água, falei do excesso de volume. Agora eu vou falar com vocês sobre gripes e resfriados, sinusites, rinites, quem tem aí? Hoje a maioria das pessoas aqui em São Paulo tem, né? A rinite, ela inflama essa parte aqui do nariz. É uma inflamação da mucosa do nariz. Normalmente a rinite, ela deriva de uma alergia, seja uma alergia de pó, alergia de pelo, alergia do tempo. E aí a gente acaba ficando com o olho vermelho, com o nariz com secreção, bem parecido com resfriado. Às vezes a garganta inflama um pouco, porque essa secreção daqui desce para a garganta. Então, essa é a rinite. A sinusite é quando a gente tem a inflamação dos sinos ou dos seios paranasais, que é toda essa região aqui do nosso rosto, tá? Quando inflama essa parte, pode ser de um resfriado não bem tratado, uma gripe não bem tratada, pode ser de uma rinite que não foi bem tratada. Essa secreção veio para toda essa região dos sinos, causa dor, às vezes até só de tocar causa dor. Também deixa o olho vermelho, também deixa com secreção. Mas eu costumo dizer que a principal diferença é que na sinusite tem fungo dentro dessa secreção. Então precisa tratar com antibiótico, tá? Só o médico pode recomendar antibiótico, não adianta fazer tratamento caseiro. A sinusite crônica ou a rinite crônica, se não for bem tratada, pode levar a uma doença do ouvido chamada otite. Porque aqui, ó, é um canal que liga aqui para cá e aqui para cá. Mas se fica com secreção nessa região por muito tempo, essa secreção pode, digamos que, invadir o espaço do ouvido. E aí pode levar a essa otite. A otite é uma inflamação, uma infecção que tem dentro do ouvido, que só o médico otorrino ou clínico geral, mas mais o otorrino, vai tratar, vai passar algum antibiótico. E acaba doendo muito o ouvido. Então, se você tem rinite ou sinusite crônica, acontece sempre, não deixa pra lá. Tem que cuidar, tem que ir no médico para fazer o tratamento adequado, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês sobre a audição, para tomar esses principais cuidados, tá bom? A audição é um órgão bem sensível, bem espetacular, mas se a gente cuidar do jeito certo, a gente vai escutar por longos tempos. Todo mundo perde a audição ao longo da vida, não tem como. Conforme a idade vai avançando, a gente vai perdendo a audição.
Só que a gente consegue tomar alguns cuidados para que isso não ocorra antes do tempo que era para acontecer. Então, você tem que tomar esse cuidado com a sua audição, tá bom? Eu vou ver se alguém tem alguma pergunta no chat. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer nesse momento. Eu já vou chamando a Felira para terminar essa live aqui com a gente. Isso É aí. isso. Ninguém tem nenhuma pergunta? Boa tarde, pessoal. Obrigada, Pri. Obrigada, pessoal, que participou com a gente. Por aqui a gente vai ficando, tá? A gente já vai voltar com a Pri, tá? Para dar continuidade no plano. Ela vai entrar, então, com um outro tema, né? Os alimentos que podem ser prejudiciais, então, à nossa voz, tá bom? Vocês sabiam que existem? Ela vai estar aqui, então, explicando um pouquinho pra gente, tá? E passando as orientações corretas, certo? Pessoal, tchau, tchau. Tenha um dia saudável.